Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, capital São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita, na tarefa da divulgação. E hoje vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, duas questões, que vai falar sobre os possessos, questão número 473 e 474 do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos sequência ao estudo dessa semana, vamos dar início com a nossa prece de abertura, nos conectando ao nosso Pai da vida, o nosso Criador. Vamos agradecendo por mais essa semana, pela oportunidade da existência e pela busca constante do conhecimento, que nós possamos desenvolver tudo aquilo que nos foi concedido através da nossa consciência, da nossa comunhão com o nosso próximo, que nós possamos desenvolver o nosso intelecto, o nosso alimento espiritual, para continuarmos na nossa trajetória e na nossa caminhada evolutiva, enquanto espíritos imortais que somos. Temos o nosso Mestre Jesus como modelo e guia, para que possamos caminhar na luz, seguindo o seu exemplo de amor, de caridade e de perdão. E nessa comunhão de pensamentos e vibrações amorosas, também nos conectamos aos nossos benfeitores, nossos mentores, que irão nos auxiliar no entendimento, nos esclarecimentos, que aqui estaremos refletindo nessa semana. Sendo assim, pedimos licença para darmos início aos nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, na questão número 473, Kardec pergunta: nós estamos aqui na intervenção dos espíritos no mundo corporal, que está no livro 2, no capítulo número 9, do livro dos espíritos. E o tema do início dessa semana é os possessos. Kardec pergunta para os benfeitores: um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra ali encarnado? Então, Kardec está perguntando, se um irmão desencarnado pode ocupar o corpo de um encarnado. E Kardec responde, e os benfeitores respondem: o espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Ele se afina com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Então, aqui no Livro dos Espíritos, nesse entendimento, naquele momento, Kardec, os benfeitores, nos assevera, que não, o espírito não entra num corpo, como se fosse numa casa. Que ele se afina, que esse desencarnado se afina com os defeitos e as qualidades daquele encarnado.
né? Então, um espírito não pode substituir aquele que está encarnado. Então, nesse primeiro entendimento, temos essa afirmação que não. Mas como o Espiritismo, ele avança nos entendimentos e ele vai trazendo novas informações, né? Essa questão ela vai sendo revista e vai se posteriormente, né? Kardec ele vai tendo no livro da Gênese outras informações, né, que vão nos completar essa informação, nos trazendo um entendimento mais profundo sobre essa matéria. Então, o que se fala aqui, né? O que trazemos na Gênesis, no capítulo número 14, né, dos itens número 45 a 49, né, que foram completados por esse, né? A primeiro momento, no livro dos Espíritos, né, foi asseverado que não. Só que essa informação ela foi revista e a Gênese nos trouxe uma compreensão mais profunda sobre essa questão dos possessos. Então, vamos ver o que nos traz a Gênesis, né, como fonte de informação, a trazer mais completude, né, para essa questão. Então, no que se refere à possessão, Kardec admite o termo possessão e o utiliza como forma de ação de um espírito sobre um encarnado, distinguindo da subjugação, que nós vamos ver na próxima questão. Ele fala que na obsessão, o espírito atua exteriormente, por meio do seu perispírito, que se identifica com o encarnado. E esse último se encontra, então, entrelaçado, como numa teia, constrangido a agir contra a sua vontade. Então, aqui ele vai fazendo uma distinção sobre a obsessão e agora ele vem falando sobre a possessão. Então, na obsessão, o espírito age exteriormente, né, constrangendo o encarnado a agir, né, contra a sua vontade. Já na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre, ele se substitui, por assim dizer, né, é uma forma de dizer, ele se substitui, assim por dizer, ao espírito encarnado. Faz o domínio do seu corpo, sem que, todavia, este o deixe definitivamente, o que só ocorre com a morte. Né? Isso está na Gênese, no capítulo 14, nos itens de 45 a 49. Então, aqui ele faz essa distinção e ele vem complementar, né, e explicar essa questão número 473 do Livro dos Espíritos, trazendo o entendimento mais atualizado, uma informação mais atualizada depois do que foi escrito no Livro dos Espíritos. Então, na obsessão, o espírito, né, do desencarnado atua de forma exterior, e na possessão a gente pode assim dizer, né, ele substitui, é como se ele ali tivesse essa interferência, né, interna, por assim dizer, né, do encarnado, e faz domínio do seu corpo, sem que, todavia, ele faça isso de forma indefinida. Então, isso pode ser momentâneo, de horas, de dias, né? Porque o espírito só deixa aquele corpo depois da morte, o espírito do encarnado. Então, a possessão é, portanto,
sempre, temporária, intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado, visto que a união molecular do perispírito e do corpo pode se efetuar-se, né, no momento da sua concepção. Isso está na Gênese, no capítulo também 14, no item número 47. Então, aqui vai trazendo a compreensão, né, de que o espírito ele foi constituído molécula a molécula junto com o perispírito. Então, perispírito e corpo, eles só podem se desvincular após a morte desse corpo físico. Então, aqui Kardec ele vem mostrando a diferença entre a obsessão e a possessão. O espírito em possessão momentânea no corpo, ele se serve, né, como se fosse seu próprio. Então, o desencarnado atua naquele corpo como se fosse próprio dele. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com seus braços, como o próprio teria feito em vida. Isso não é como na mediunidade falante, que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. Então, a diferença entre... Isso não é um caso de mediunidade, né? Que utiliza-se os recursos do encarnado para passar uma mensagem do desencarnado. Esse último mesmo quem fala e age. Então, é o desencarnado que fala e age com aquele corpo, né? Então, é o desencarnado mesmo agindo em cima daquela matéria. Este último mesmo quem fala e age, se alguém o conheceu em vida, é reconhecido pela sua imagem, sua voz, seus gestos e até pela sua expressão e pela sua fisionomia. Isso também está na Gênese, né, no capítulo 14, nesse item número 47. Então, quem quiser se aprofundar pode procurar na Gênese, né, que está falando sobre essa possessão, subjugação e a obsessão. Em síntese, né, nós podemos dizer que na obsessão o espírito atua exteriormente por meio do seu perispírito. Na possessão faz-se o domínio do corpo do encarnado, que cede o seu corpo voluntariamente ou involuntariamente, quando o possessor é um espírito mau, ao qual o possesso não tem força moral para resistir. Tanto na obsessão como na possessão, dizem os espíritos, essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por fraqueza, seja pelo seu desejo. Então, aqui tem, né, esse constrangimento todo que é feito, né, nesse domínio no corpo, ele não é feito sem a permissão ou fraqueza ou desejo daquele encarnado que está nessa condição, né? Então, segundo Kardec, a palavra possesso, ela deve ser entendida como sendo a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos, exercendo sobre ela esse domínio. Então, aqui nós temos essa compreensão, né? Ele faz a distinção, né, entre a possessão e a obsessão. E agora, na próxima questão, nós vamos dar continuidade, né? Na próxima pergunta, Kardec questiona: se não há possessão propriamente dita, né, como esse entendimento da questão anterior, naquele momento, né, do Livro dos Espíritos, se não há possessão propriamente dita, quer dizer que a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma
pode se encontrar na dependência de outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto de que a sua vontade seja de alguma sorte paralisada? E eles respondem, sim. Então aqui ele já vem com essa compreensão, sim, né? Esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou loucos, que têm mais necessidade de médico do que de exorcismo, né? Então aqui ele faz um grifo e vem completando, né, o entendimento aqui, Kardec. A palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má. A coabitação de um desses seres com a alma do corpo de um indivíduo. Então, ele está falando, né, aqui está explicando da palavra, né, de espíritos maus ocupando o corpo de um encarnado. Posto que não há demônios, né, nesse sentido, né, nesse entendimento da palavra demônios, né, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o corpo, não há possesso, segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não se deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, aqui ele vem grifando e dando entendimento, né, para essa palavra possessão, que ela é a dependência absoluta em que a alma, né, do encarnado pode se encontrar em relação aos espíritos imperfeitos que a constrange e a subjugam, né? Então, o que é essa subjugação? É a atormentação, né? Um tormento que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir fora da sua normalidade. Então, o encarnado ele é constrangido a ceder essa vontade do desencarnado que faz agir fora do que seria normal para ele. Está sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, né, na moral, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, por uma ilusão que acredita serem sensatas. No segundo caso, né, que é a corporal, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, levando por vezes a praticar atos ridículos, né, como acontece os espíritos que subjugam e penetram o perispírito da pessoa sobre qualquer agir, né, sobre os movimentos, a condição de interação com o meio ambiente. O perispírito do obsedado recebe como que um envoltório o corpo. Aqui está falando como que é essa ação, né, do perispírito do desencarnado sobre o encarnado. Então ele está explicando. O perispírito do obsedado, do encarnado, recebe como envoltório o corpo fluídico do corpo estranho, né, do desencarnado. E sobre esse meio é atingido em todo o seu ser. O corpo material experimenta a pressão sobre ele exercida de maneira indireta. Então aqui a gente, ele responde aqui a questão falando que dois espíritos não ocupam, né,
o mesmo corpo, mas ele fala dessa ação fluídica, é como se o perispírito do encarnado se afastasse, né? Assim, vamos entender momentaneamente, e ele é envolvido por esse fluido estranho, né? Desse irmão desencarnado, né? Que é atingido em todo o seu corpo material. E esse encarnado recebe essa pressão que é exercida de forma indireta. Então aqui, né, nós temos como entendimento trazido por André Luiz, né, no livro A Libertação, né, de Chico Xavier, ele vem nos trazendo, né, esse antídoto, né, como o amor sendo base, né, para o tratamento e para o esclarecimento nessa condição. Então, palavras aqui, né, de André Luiz, no livro A Libertação, né, nós vamos citar. A nossa mente, né, em qualquer parte aqui da crosta, ou em qualquer lugar onde estejamos, é centro psíquico de atração e repulsão. Então aqui fala das nossas afinidades, né? Muitas vezes que nós atraímos ou repelimos, né? A nossa mente, que é esse condutor, esse fio condutor que nos une, né, aos desencarnados. Então, sem o nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa, ela vai ser adiada indefinidamente, né? Compreendendo-se que por precioso e indispensável é o nosso concurso fraterno para com os nossos irmãos, seja eles qualquer situação no qual eles se encontram, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Né? Essa citação de André Luiz também está no livro A Libertação, de Francisco Xavier. Então aqui, né, com base no amor e no esclarecimento, esses irmãos que se encontram momentaneamente nessa condição, né, de sombras, eles podem ser esclarecidos e conduzidos à luz, entendendo, né, que esse mal que ele causa no seu próximo, no seu irmão, né, é um mal que mais vai afligir a eles também. Né? Então, temos como sempre, né, a orientação de Jesus, né, do perdão das faltas, para que a gente não tenha, né, essa condição de nos envolver com esses irmãos numa condição de vingança, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Porque o perdão é o princípio, né, do amor ao próximo, é o princípio da caridade. E Jesus nos orienta a amar aos inimigos, né, que é essa aplicação sublime. Por essa virtude, se constitui-se uma das maiores vitórias conquistadas sobre o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? Conforme no capítulo número 12, o item número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o que nos blinda, é o que nos fortalece, é o que nos faz caminhar com os benfeitores, para que possamos caminhar na segurança, na paz, no equilíbrio,
e para que possamos também auxiliar esses irmãos que ainda se encontram no equívoco, né, dessa condição ainda da vingança, do ódio. Então essas questões, essas duas questões, elas vêm nos esclarecer, vêm nos fazer refletir sobre a nossa necessidade da transformação moral, que é o que nos vai conduzir a condições, né, de evolução espiritual, de crescimento e de aprimoramento, para que possamos, em determinados momentos, né, eu diria em todos, né, sempre estarmos conectados no bem, no amor, na caridade, para que possamos ser exemplos de força, de boa vontade e de modelo para aqueles que ainda precisam superar as dificuldades, porque nós também somos imperfeitos. Nós estamos aqui porque muitos já nos perdoaram. E quem sabe esse é o momento também de nos libertarmos, perdoando, concedendo perdão para todos aqueles que magoamos ou fizemos sofrer ou cometemos equívocos nessa ou em outra existência. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, uma excelente semana a todos.